Provérbios 1, versos 20 a 33. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chega o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborrecem o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Convido toda a igreja a ler o verso 33 bem alto comigo. Leiamos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro e sem temor do mal. Hoje nós estamos iniciando mais uma série de pregações no livro de Provérbios. Serão aí 5 domingos, 5 pregações diferentes em 5 textos. Nós não vamos expor todo o livro de Provérbios, mas em oração selecionamos alguns textos para compartilhar com esse tema, Viva com Sabedoria. Só para a gente gravar, vamos falar juntos? Viva com Sabedoria. O livro de Provérbios foi escrito, na verdade, por vários autores, né? Salomão é o principal, mas não é o único. E não se sabe quanto tempo demorou para fazer toda essa coletânea, mas pode ser que tenha demorado até uns 2 séculos, desde Salomão até ali o final de Jerusalém, 586, quando acontece ali a invasão, e eles são levados para a Babilônia. E esse livro, como já foi muito bem explicado um dia aqui pelo Nath, ele usa um recurso de linguagem muito frequente, que é o paralelismo. Tem vários tipos, mas aqui tem os 2 principais, são o paralelismo de sinônimo, onde ele expressa uma frase, uma verdade, uma linha, e a segunda linha reforça aquele significado, traz um sinônimo para poder trazer ênfase, ou o paralelismo antitético, que é aquele que ele tem uma primeira frase e a segunda frase é algo exatamente contrário àquilo, de alguma forma contrária à primeira linha, e é muito frequente, inclusive nesse texto, nós acabamos de ler alguns paralelismos aqui, sinônimos e antitéticos. E o objetivo do livro de Provérbios está descrito logo no início. Ele fala, olha, nós estamos escrevendo, isso aqui foi tudo reunido, para conceder mais sabedoria, crescer em sabedoria, em conhecimento de Deus, temor a Deus, e viver uma vida mais digna do próprio Deus, aqui nesse mundo, até o momento que Ele nos chamar à sua presença. Mas tem um objetivo maior aqui neste livro. Que os estudiosos da parte canônica, que diz respeito à formação do cânon, formação dos livros da Bíblia, todos são unânimes em reconhecer que na formação do cânon, que vai de Gênesis a Apocalipse, Provérbios, ele de uma maneira muito linda, ele já aponta para Cristo. Não sei se os irmãos observam nesse texto que a gente leu, a sabedoria que é personificada, é tratada como uma pessoa, né? E essa pessoa é o Senhor. Ele está mostrando o Senhor que haveria de ser, e foi, né, a sabedoria de Deus encarnada, que viveu aqui entre nós. Então, Jesus expressou tudo isso,
foi e é essa sabedoria, né? Mesmo a sua vida tenra ainda como criança, lembra ali, saindo da infância para a adolescência, a sua sabedoria expressa junto com os doutores, junto com a religião daquela época. Nós vemos multidões se maravilhavam com a sua sabedoria. As multidões nem sempre se convertiam, mas elas ficavam impactadas, elas ficavam pensativas sobre a sabedoria do Senhor Jesus. Mas foi o próprio Cristo que falou sobre isso. Tem um momento que ele está falando, pregando, ensinando, e as pessoas estão maravilhadas com o templo, né, de Salomão, e Salomão, todos sabem que é reconhecidamente, dentro e fora da religião cristã, como um homem de muita sabedoria, né? A própria Bíblia fala sobre isso, e todo mundo conhece a história, mas Jesus vai dizer assim, eis aqui quem é maior que Salomão. Então, a gente vai ver logo depois de Cristo, Paulo concorda e expressa isso, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. E escrevendo aos Colossenses, ele fala que no Senhor, toda a sabedoria de Deus está, o Senhor Jesus está, de uma certa forma, escondida, no sentido de estar, né, nele, e ao mesmo tempo revelada nele. E a gente poderia ficar aqui horas só falando sobre isso, né? De como você lê Provérbios e lê Jesus, lê os Evangelhos, você vai ver, por exemplo, que Provérbios advoga sempre falar a verdade. Jesus sempre falava a verdade e ele era a própria verdade, é a própria verdade, ele mesmo afirmou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Uma das coisas que Provérbios bate forte é contra o suborno e o lucro desonesto. Jesus fala sobre isso de uma maneira tão enfática e clara. Mas é lindo você observar em Cristo como Cristo confiou em Deus Pai de todo o coração. E Provérbios nos leva a confiar no Senhor, a temer o Senhor. E mesmo em tempos difíceis, ou de prova, ou de perseguição, e se você olha a caminhada de Jesus até a cruz, é uma caminhada muito difícil mesmo, no sentido do sofrimento, de tortura, tortuosa, mais vale do que monte, né? Muito sofrimento, mas Provérbios advoga que vale a pena passar por isso, porque no final vai dar tudo certo, e isso em Cristo é expresso na ressurreição, porque depois de tudo, ele ressurge, e é visto, e é amado, e é adorado, e é assunto ao céu. Então, de fato, são muitas as correspondências, né? Jesus encarna e completa todos os elementos da sabedoria. Então, espero que agora, quando você lê Provérbios, você veja mais do que conselhos morais, que também tem seu valor, mas veja o Senhor ali, de alguma forma, abençoando, falando com você. Por isso, nós propomos esse tema, nessa visão. Viva com sabedoria. É o que você vai ouvir aqui os próximos 5 domingos. Viva com sabedoria. Aliás, só corrigindo, né? Exceto, acho que domingo que vem à noite, que o pastor Rodrigo deve pregar outra mensagem. Então, pensando em algo mais profundo, que seja uma pessoa ajuizada, moral, correta e justa, né? Viver com sabedoria, isso é louvável, mas viver com sabedoria é viver com Jesus, é viver na dependência dEle, nele, é experimentar a vida dEle em você, é viver como Ele viveu, é viver para a glória de Deus. E nesse texto que acabamos de ler, nós vamos destacar pelo menos 3 lições importantes sobre viver com sabedoria e, obviamente, a ver com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Primeira lição que está muito clara aqui é: a sabedoria clama, a sabedoria fala, a sabedoria tem algo a comunicar, a sabedoria, ela grita. Está aqui no texto, né? Grita na rua, sabedoria, nas praças, nos muros, nas portas, em todo lugar a sabedoria de Deus está sendo revelada de alguma forma, seja na natureza, seja na graça comum, e ela está sendo expressa. A questão não é se Deus está falando, né? A gente fica, às vezes, querendo dividir a igreja em 2 grupos, pentecostais e tradicionais, como se os pentecostais fossem que ouvem a voz de Deus. Irmãos, na verdade, a voz de Deus ressoa em todo o planeta, em todo o tempo. Mas os ímpios não conseguem discernir essa voz. E os servos de Deus podem discernir, mas, especialmente pelas Escrituras, quando lemos, estudamos, né? Se você tem o Espírito Santo, tem as Escrituras, já leu pelo menos um versículo da Bíblia, sim, a sabedoria vai clamar. Ela vai falar com você, Deus vai falar, Deus não está mudo.
Ele está falando todo instante, está falando agora. A questão é se você está ouvindo ou não, se você quer obedecer ou não. E ele fala de maneira urgente, né? Ele clama aqui contra os nécios, contra os que escarnecem, contra os que aborrecem o conhecimento. Então, há um conteúdo, há urgência. Eu não sei vocês, mas cada dia mais eu vejo essa urgência. Eu desço no elevador lá de casa, 9 andares, e eu percebo numa fala de alguém que há uma urgência de que aquela pessoa ouça algo. E eu peço misericórdia. Nem sempre eu consigo, porque às vezes desce rápido, né? Quando para muitas vezes, para muitas pessoas entrarem, eu glorifico a Deus que eu tenho tempo de falar uma frase de sabedoria de Deus, do Evangelho, de Jesus, da graça, né? Eu mandei a divulgação do meu livro para todo o condomínio, não para vender o livro, mas porque eu quero que eles conheçam a sabedoria de Deus. Falei com ele, olha, se vocês não forem nenhum no lançamento, eu vou fazer um lançamento aqui no prédio, né? Não vem nenhum, então Deus quer que eu faça um lançamento lá, né? Não tem problema, irmãos, de verdade, se ninguém comprar, eu vou dar um livro, um para cada apartamento. O negócio não é vender, o negócio é comunicar a sabedoria de Deus. É revelar o Senhor, é que as pessoas conheçam o Jesus, que é a sabedoria de Deus. É urgente, irmãos. Deus vai te dar nessa semana muitas oportunidades de você revelar a sabedoria de Deus. Você é a voz de Deus, de certa forma, também, na vida de muitas pessoas, clamando. Você é a sabedoria que Deus pode usar para abençoar muitas vidas, com a sabedoria que Ele mesmo tem te dado, em nome de Jesus. Essa sabedoria inclui repreensão, mas é muito legal aqui, porque essa repreensão, primeiramente, inclui bênçãos. Ele fala assim, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, às vezes, nós precisamos repreender um cônjuge, um amigo, um colega, um pastor, um vizinho, mas apenas isso já é sabedoria de Deus. Não faça isso ameaçando, faça isso abençoando, né? Magna sabe disso, né? Lá em casa, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer uma DR. Magna já ora para não acontecer, né? Cada um tem um jeito, né? Mas todas as vezes que eu procuro Magna para conversar sobre alguma coisa mais profunda, que a gente precisa tratar, eu falo, meu amor, é o seguinte, nós estamos casados até que a morte nos separe. Divórcio não tem chance para o nosso relacionamento. Então, já que a gente não vai separar mesmo, nós precisamos melhorar esse negócio aqui para a gente viver mais feliz, né? Já que você vai me aguentar até que eu morrer ou você, então nós temos que me ajudar. Então, parte de uma premissa boa. Eu não vou te abandonar, aconteça o que acontecer. E justamente por isso, é uma promessa de bênção, é isso que Deus está falando. Olha, estou advertindo vocês porque eu quero copiosamente derramar bênçãos. Não é porque eu quero destruir vocês, eu quero abandonar vocês, né? E, então, a sabedoria, ela é generosa, irmãos, ela é abençoadora, acima de tudo, né? E nós cremos, como já falamos, que a maior forma da igreja, de eu e você proclamarmos essa sabedoria, é anunciar Cristo, a sabedoria de Deus. Não temos que impor, irmãos, nossa fé sobre ninguém, não temos que brigar com ninguém, mas não podemos nos calar. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. É claro que também, eu creio que é o momento do silêncio. Em algumas situações até, irmãos, eu acredito que o silêncio pode ser também uma demonstração de sabedoria. E é muito interessante que quando você se cala espiritualmente, porque Deus dirigiu, como uma expressão da sabedoria de Deus, irmãos, esse silêncio muitas vezes vai falar mais alto que qualquer palavra que você falar. Porque a sabedoria, ela clama, mas nem sempre nesse ouvido, nem sempre com um megafone, mas de uma maneira diferente. Entregue isso nas mãos de Deus, deixe o Senhor conduzir a sua vida. Mas, em segundo lugar, irmãos, eu quero destacar nessa manhã que muitas vezes a sabedoria é rejeitada. Os irmãos leram o texto comigo, ela é recusada. Porque eu clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem a atendesse. Nós nunca vamos ser totalmente acolhidos nem a nossa palavra. E às vezes a gente nem sempre acolhe, infelizmente, uma palavra de sabedoria. A gente leva para o lado pessoal, com mimimi. Querido, se Deus fala algo para você através de qualquer pessoa, mesmo que seja algo doloroso, acate, não recuse, por favor. Mas aqui há uma gravidade maior, porque o texto diz que eles rejeitaram todo o meu conselho.
e não quiseste a minha repreensão. Observe que aqui não está falando de conselhos, aqui está no singular. E aqui há um entendimento claro da maioria dos estudiosos das Escrituras, que aqui está falando da rejeição do homem ao conselho de Deus, ao propósito de Deus, à palavra de Deus, ao querer de Deus, ao caráter de Deus. Não somente rejeições específicas a um conselho ou outro, mas uma rejeição a tudo que diz respeito ao caráter santo de Deus. E a palavra continua dizendo que, além de rejeitar, eles aborrecem, se zangam, se enraivecem, se enfurecem, têm horror, têm aversão. O mundo sem Deus sempre viveu isso. Mas hoje, como a internet ajuda a publicar tudo, né? Se você clicar lá na internet, você vai ver muitos vídeos de pessoas cristãs evangelizando, abordando alguém na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil. E as pessoas, uma coisa a pessoa fala, não quero ouvir, embora. Isso aí, ninguém é obrigado a ouvir um pregador cristão. Ninguém. Mas alguns expressam ódio mesmo, um zangamento, um aborrecimento assim, fora do normal, uma expressão clara de aversão a tudo que vem da palavra de Deus, não aborrecer o conhecimento e não preferir o temor do Senhor. Este é o mundo que a gente vive, não se iludam, é assim que a gente está vencendo com muita gente, e a gente precisa ter a graça de Deus para lidar com esse tipo de rejeição. Está circulando um vídeo recente agora de uma ministra da Finlândia, que ela está sendo julgada, já passou por 4 outras instâncias, agora está no Supremo Tribunal deles lá para ser julgada, e porque ela simplesmente expressa as convicções cristãs dela sobre alguns assuntos, no caso, assunto de sexualidade, porque hoje, né, vale tudo sobre sexualidade, menos do que a igreja diz, né? Menos do que o evangelho diz. A pessoa pode vivenciar tudo o que quiser, mas se alguém rejeita, né? Se alguém não concorda, se alguém expressa uma opinião contrária, é rechaçado de maneira... Eu já experimentei isso, tá? Isso não é contra a carochinha, mas essa situação de uma pessoa pública, cristã, foi ministra por muitos anos lá, hoje ela não é mais ministra, está aposentada. Primeiro, ela confia no Senhor e está confiante. Segundo, ela entende bem de lei, então ela está conseguindo, ainda dentro da própria lei do país, não ser ainda condenada. Mas, se for o propósito de Deus, ela vai ser ou não, isso aí Deus vai resolver. Mas o fato é que exatamente, as pessoas... E como as pessoas perdem o argumento no tribunal, porque ela tem bons advogados e tudo, as pessoas literalmente partem para a zombaria, para o escarnecimento. Então, irmãos, respeitosamente, essa coisa de pode ter a cultura elevada e muitos conhecimentos e tal, mas quando não tem o temor do Senhor, há a rejeição da maior toda a sabedoria, que é o próprio Deus, a sua palavra. Não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. Aliás, como o próprio Cristo deixou bem claro aos seus discípulos, Jesus falou, olha, toda perseguição que vier contra vocês, não é somente contra vocês, é contra mim. Lembra como é que Cristo falou para Paulo, quando se revelou a ele? Saulo, Saulo, por que persegue a igreja? Não, Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Então, irmãos, a gente também tem que levar isso para uma aplicação simples. Não precisa levar todas as hostilidades que você tiver com relação a não servos de Deus para o lado pessoal. Continua convivendo com ele, porque, na verdade, o problema dele é maior. É com o Senhor. Ore por ele. Né? Na medida que você puder clamar a sabedoria sobre a vida dele, o faça. Mas não o veja como seu inimigo, mas alguém que precisa ser resgatado, que hoje é um inimigo de Deus. Mas se a graça de Deus alcançar, amanhã ele pode ser um amigo de Deus. Amém, meus irmãos? Como eu fui um inimigo do Senhor, um dia o Senhor me resgatou. O próprio povo de Israel, meus irmãos, rejeitou a sabedoria divina várias vezes. E a pior atitude de Israel de rejeição foi quando rejeitou o próprio Cristo. Rejeitou a sabedoria encarnada. E, aliás, continua rejeitando até hoje aqueles que ainda não se converteram. Claro que tem crescido muito o número de judeus convertidos, cada dia. Mas há muitos que ainda continuam rejeitando. Cristo foi zombado, rejeitado, e continua sendo ainda hoje. Então, vê essas coisas que a gente viu na Olimpíada, vê no Carnaval brasileiro, isso sempre aconteceu. É claro que choca, entristece o nosso coração, mas não nos deveria surpreender. Agora, ver isso fora da igreja é triste, mas o pior é ver dentro da igreja. Aí é doloroso. Pelo menos meu coração pastoral chora mais
quando vejo pessoas supostamente cristãs, membros de igreja, ou até líderes ou pastores, de certa forma, desprezando, desdenhando do conselho de Deus, da vontade de Deus, da sabedoria de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você pensar e responder para Deus. Quanto que você realmente tem também rejeitado o conselho de Deus na sua vida? O conselho de Deus no seu casamento, o conselho de Deus nas suas finanças, o conselho de Deus no dia a dia, e o próprio Senhor. O quanto, de fato, você usufrui da presença de Deus, da sabedoria de Deus, guiando a sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas decisões. E às vezes, essa rejeição, nem sempre ela é frontal, ela é assim, arrogante, ela é, às vezes, revestida de amor, né? Essa semana eu vi uma reportagem, né? Eu não sei se vocês sabem, o mosteiro budista de Ibiraçu fez 50 anos. 50 anos, mais velho que muita gente aqui, né? Só que ele nunca tinha sido notado até construir o segundo Buda maior da América Latina, né? Agora não tem jeito de passar na BR-101 e ver aquela estátua, que com todo respeito, viu, queridos, nada contra vocês, mas assim, aquela estátua não é bonita, não. A repórter falou, que estátua linda. Eu falei, querido, não é bonita, não. Falei, essa reportagem está vindo até bem. Uma reportagem bonita, eu achei a reportagem bem feita, né? Mostrou 5 dias de retiro. E assim, no final, né, a pessoa, o líder religioso lá, ele foi assim, muito simpático. Olha, se eu não tivesse as convicções que eu tenho, eu ia no retiro dele. Ele foi muito convidativo, muito agradável. Ele falou assim, olha, o nosso retiro é para todos. E falou, vou citar como ele falou, para os evangélicos, para os católicos, para os espíritas, para os ateus. Nosso objetivo é que todos venham para o retiro. Só que, ao longo da reportagem, eu vi eles prostrados diante de ídolos, vi fazendo orações. Irmãos, crente pode meditar? Pode, não deve, de dia e de noite. Amém, irmãos? Meditação é bíblico, mas de acordo com as Escrituras. Não é mente vazia, não, é mente cheia da Bíblia. Quer meditar? Retiro é bíblico. Não precisa ser budista para fazer retiro, não. Jesus fez muito, Moisés fez, eu faço. Eu estava na minha viagem na Argentina, eu queria fazer um retiro, só que o frio não me deixou, que era de 2 a 5 graus, e eu falei com o pastor Hilton, vou fazer um retiro dentro do quarto, porque aqui tem aquecedor. E fiquei um dia com a porta fechada, dentro do meu quarto, em jejum e oração, orando, clamando, chorando, buscando o Senhor, e fiquei ali, né? E eles cooperaram comigo, porque lá a comida é boa. Naquele dia eles resolveram não fazer almoço, que era para não ser tentado. Falei, Jesus, vocês são crentes, hein? Eles jejuaram comigo praticamente, de um jeito deles lá, né? Então, meditar, buscar o Senhor. Por que eu estou contando tudo isso? Para explicar assim, irmãos, parece convidativo, né? Mas se um crente necessita ir para um mosteiro budista, fazer orações que ele nem sabe, que tem umas línguas lá que a gente nem sabe que repete lá, um mantra lá, né? Para poder se ficar bem, querido, você está precisando de conhecer o Senhor, ou pelo menos de renovar a sua comunhão com o Senhor. Porque, nesse sentido, isso é uma afronta ao Evangelho. O Evangelho, ele é, inclusive, no sentido de respeitar e abraçar as pessoas. Mas nós não dividimos a nossa fé, a nossa devoção, a nossa adoração. Não é possível ter 2 senhores. Ou você serve a Deus ou ao diabo. Não dá para ficar fazendo oração numa religião ou noutra. Essas pessoas que vivem de igreja em igreja, religião em religião, acendendo uma vela para tudo quanto é ídolo, quanto é santo, isso é sincretismo religioso, isso é pecado. Porque a grande verdade é que quando ele disse isso, ainda que talvez nem tenha essa intenção, não estou julgando a intenção da pessoa, ele estava rejeitando o Evangelho, porque nesse sentido o Evangelho é exclusivo. Jesus não falou, eu sou um caminho, a verdade, uma vida, junto com Buda, Confúcio, Maomé. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não tem conversa. Isso é ser cristão. Fora disso, é liberalismo teológico, é carnalidade. Eu espero que, se você pensa assim, que Deus tem misericórdia de sua vida, transforme a sua vida. Porque nós cremos nesse Cristo que, além de ser sábio, maravilhoso, mas o terceiro ponto agora, ele aplica a justiça. A sabedoria aplica a justiça, isso está revelado em toda a Bíblia aqui também. Alguns dizem que quem ri por último ri melhor. Outros dizem que ri por último é retardado. Eu não sei, né? Brincadeira. Isso não é provérbio da Bíblia, por favor. Não está na Bíblia, nenhum dos dois, né? Mas eu vou tentar consertar esse negócio aqui, espero que consiga, né? Eu diria que quem ri por último pode rir a partir de uma visão completa da situação, não baseado numa visão limitada do fato, né? Mas de uma parte da história, mas de toda a história.
Mas em se tratando de Deus, da sua sabedoria, irmãos, a Bíblia deixa claro, em primeiro lugar, o desprazer de Deus com a desobediência humana e com as tragédias humanas. Mas nesse texto especificamente, aprendemos que a única pessoa que pode rir e até zombar dos seres humanos de forma justa e santa é o próprio Deus. Não queira fazer coisas que são exclusivas de Deus. A Bíblia fala assim, não vingueis a ninguém, a vingança pertence a mim, a vingança pertence a Deus. Tem coisas que só o Senhor pode fazer, tem julgamentos que só Ele pode fazer, é o Senhor. Tem coisas que são objetivas, a Bíblia me permite. O Senhor, o Criador, Ele conhece as suas criaturas. O oleiro faz o vaso, quebra o vaso, decide se joga fora o vaso ou refaz o vaso. Por isso, é nesse tom que Deus fala, por meio da sua palavra, personificando aqui a sabedoria, né? Também eu me rirei, já que vocês estão rindo de mim e da minha sabedoria, eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Irmãos, muitos dos que estão se enlameando no pecado e promovendo tudo que é contra Deus, eles acham que são independentes, livres e donos de si. Mas essa suposta liberdade é a pior coisa que lhes poderia acontecer, porque se cumpre aquilo que está lá em Romanos 1, a partir do verso 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou, Deus os deixou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, cometendo coisas como iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, são detratores, são aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Irmãos, olha, eu já li esse texto muitas vezes, mas ao ler esse texto novamente, eu fico, confesso que assim, muito chocado, porque atire a primeira pedra, quem está me ouvindo agora, que não está lutando com uma dessas coisas? Os homens sem Deus, as pessoas sem Deus, elas estão escravizadas por essas coisas. Por isso, Paulo continua dizendo, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Irmãos, nós não somos perfeitos. Deus está transformando as nossas vidas. Ainda podemos cometer qualquer um desses pecados. Mas como o Mateus orou aqui na hora do louvor, no finalzinho do louvor, irmãos, verdadeiros homens e mulheres regenerados não são mais escravos do pecado, amém? Não são, é a Bíblia que diz, irmão, vai ler Romanos. Nós ainda tropeçamos, nós ainda lutamos, isso aí é até a volta de Jesus. Mas nós não vivemos mais sob o domínio do pecado. A graça não vem só nos libertar da condenação, vem libertar do poder do pecado. Então, se alguém viver com sabedoria, no temor de Deus, precisa crer, aceitar e adorar o Senhor com tudo que Ele é. Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, mas Ele é justo também. Ele é gracioso, mas Ele é santo. Ele é misericordioso, mas Ele opera a sua justiça. E uma forma do juízo de Deus, às vezes, é simplesmente não respondendo ao clamor da pessoa. Então me invocarão, mas eu não responderei. Ô, gente, quem vive em família sabe disso. Quando você pede uma coisa, chama pela pessoa, que a pessoa não responde, né? A mulher não responde, a mulher responde. Por que você não respondeu? Né? Já sobe a irritação. Estou te chamando, tem horas. Né? Mas Deus está falando, olha, eu não vou fazer nada, só não vou te ouvir. Gente, você não ser ouvido pelo Senhor, eu não sei, é terrível. Mas essa é a situação de quem anda e vive na escravidão do pecado. Mas o texto continua dizendo que a justiça que vem da sabedoria de Deus se revela em coisas simples, como na lei da semeadura e da colheita. Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, por aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E é isso que vemos expresso aqui nesse texto. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio,
e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Todo mundo conhece a história da rã, né? Ela está ali na água quentinha, você coloca bem devagarinho, a água vai ficando morninha, um bem-estar, a água está cada vez mais morninha, cada vez mais morninha. No final, a rã está cozida, porque a sua sensação de bem-estar, de felicidade, a conduziu à morte. É assim que estão vivendo muitos nossos amigos, muitos dos nossos familiares, muitas das pessoas que trabalham com a gente. E nós precisamos ajudá-las, falando a palavra de Deus. Mas aqui nesse texto há uma promessa bendita, que nós lemos juntos, lembra? Mas o que me der ouvidos habitará seguro. Como diz lá na Argentina, tranquilo. Tranquilo e sem temor do mal. Não temos dúvida de que essa promessa se cumpre de forma radical na obra da redenção, da justificação e da regeneração operadas pelo Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, justo, reto e perfeito, manifestou a sua justiça de forma completa em seu Filho Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, como já falamos, viveu de forma justa, sábia e perfeita. O Senhor Jesus sofreu a ira de Deus pelo pecado da humanidade de forma redentora e de forma redentora pelo pecado do seu povo. Embora nem todos serão salvos, mas a Bíblia é muito clara. Há uma graça de Deus comum sobre toda a humanidade por causa da obra de Cristo. Mas de forma redentora, salvadora, para os eleitos, os escolhidos, os filhos de Deus, aqueles que se rendem no Senhor. 2 Coríntios 5,19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, quem crê em Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador, ele é justificado, e justificado para sempre, meus irmãos. Mas aqueles que continuarem desobedientes, morrerem sem arrependimento, na gloriosa volta de Jesus, no dia do juízo final, vai se cumprir o que está aqui também em Provérbios sobre o juízo, e o que foi descrito pelo Stênio Martins naquela música bonita, que diz assim, vamos ver quem sabe fala comigo, vai chover estrela, sol e lua se esconder, Jesus virá na glória do poder. Lamento para o todo que zombou da fé, mas aquele que são seus o aplaudirão de pé. Vamos falar juntos? Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Deus nos ajude, meus irmãos, a viver com sabedoria, com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus Pai, até o dia que Ele chamar cada um de nós para estar à sua presença, ou o dia que Ele chamar toda a sua igreja para estar com Ele. Amém?